Livro Curai Enfermos e Expulsai Demônios, de T.L. Osborne. Capítulo 16. A fé é essencial para a cura? Talvez você pergunte: Irmão Osborne, você acha que é necessário que eu tenha fé? Não posso ser curado por meio de sua fé? A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar-lhe. Hebreus 11:6, parte A. E andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Não há dúvida de que a cura por meio da fé alheia é uma exceção bíblica, não a regra. Meu conselho é: siga a regra, não a exceção. Estou certo de que quando alguém ouve a palavra até a fé nascer em seu coração, e a palavra, se a atendermos, sempre produz fé, é curado por meio de sua própria fé. O Pai planejou que todo cristão, não apenas alguns favorecidos, fosse um vencedor. Deus quer que você descubra que tem domínio sobre o diabo. Ele deseja que você saiba que tenha poder sobre a enfermidade, que é vencedor, conquistador, que pode repreender a doença e ver os sintomas se dissiparem. Você nunca conseguirá vitória enquanto depender da fé alheia, pois por pertencer a outra pessoa, ela nunca o libertará do pecado. Você deve ouvir o Evangelho e ficar convicto de seus pecados. Precisa crer em Jesus como seu Salvador. Assim será salvo. É necessário ouvir a palavra de Deus e crer em Cristo como aquele que cura. Então, pelas suas, de Jesus, feridas, você é curado. Na maioria dos casos, Jesus não curava uma pessoa antes que ela confessasse sua fé ou que ele observasse uma demonstração de fé para a cura. Foi assim no caso do centurião, Mateus 8:8. A Bíblia fala do paralítico cujos amigos o desceram em um leito pelo telhado, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. Mateus 9:2 e 6. Normalmente, nenhum homem que estivesse de cama permitiria que 4 outros homens o carregassem em um leito para cima do telhado, e depois o descessem com a cama e tudo por uma abertura no telhado, se não cresse que algo lhe aconteceria quando estivesse diante do Senhor. A fé é, em geral, mais vista do que ouvida. Jesus viu a fé daqueles homens em seus atos. A fé sem obras, ou atos que lhe correspondam, é morta. Tiago 2:26, parte B. No caso dos 2 cegos que o seguiram clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi, Jesus lhe perguntou: crede vós que eu possa fazer isto? Responderam-lhe: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. Mateus 9, do 27 ao 30. A mulher cananeia que buscava a misericórdia do Senhor para sua filha, a qual jazia em casa, miseravelmente endemoniada, Jesus, depois de ver sua fé persistente e inabalável, respondeu: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. Mateus 15:28, parte B. A partir daquele momento, sua filha ficou sã. A mulher que sofria de uma hemorragia havia 12 anos e que se apertou entre a multidão, dizendo a si mesma: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Marcos 5:28, parte B e 34, parte B. Ao cego de Marcos 10, Jesus declarou: vai, a tua fé te salvou. Versículo 52, parte B. Ao único leproso que voltou para adorá-lo, Cristo disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Lucas 17:19, parte B. Quando certo homem pediu para o mestre que fosse à sua casa e curasse seu filho, porque já estava à morte, Jesus disse: vai,
o teu filho vive. E a Bíblia declara: e o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e foi-se. E no caminho para casa saíram-lhe ao encontro seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. João 4, do 47 ao 53. Há muitos exemplos mencionados nos evangelhos que não afirmam se a pessoa curada tinha fé ou não. O da mulher curvada com um espírito de enfermidade, Lucas 13:11. O do homem que tinha uma das mãos mirrada, Mateus 12:13. O do homem no tanque de Betesda, João 5:5. O das multidões, Mateus 12:15, Mateus 14:14, Mateus 14:35-36, Marcos 6:56 e vários outros. É certo, porém, que essas pessoas tiveram fé para serem curadas. Quando o Evangelho de Marcos diz que Jesus não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos impondo-lhe as mãos, sua incapacidade de realizar obras poderosas foi creditada à incredulidade deles. Marcos 6, do 5 ao 6. Na ocasião em que Paulo estava pregando o Evangelho em Listra, um de seus ouvintes era um homem coxo de nascença. Sem dúvida, o apóstolo desejava que o homem fosse curado imediatamente. Mas em vez disso, Paulo esperou que o coxo ouvisse a palavra de Deus e assim adquirisse fé para receber a cura. Romanos 10:17. Então o apóstolo, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Atos 14, do 8 ao 10. Durante as nossas campanhas evangelísticas pelo mundo, vi milhares de pessoas que sofriam de doenças e foram completamente curadas enquanto ouviam a mensagem que estávamos pregando. A pregação da palavra sempre produz fé quando se presta atenção a ela. A Bíblia diz que, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Hebreus 11:2, parte B. Deus agradou-se dos patriarcas da antiguidade quando manifestaram sua grande fé. Sem fé é impossível agradar-lhe. Hebreus 11:6, parte A. Não dependa da fé dos outros, tenha a sua própria. Você sempre a terá consigo, porque o Senhor e sua palavra estão sempre em sua companhia. A fé individual. As promessas de Deus são para você, que tem o direito individual de pedi-las em oração e de receber todas as bênçãos prometidas aos cristãos. Jesus disse: aquele que pede, recebe. Ele enfatiza esse fato 6 vezes para que você compreenda perfeitamente que ele deseja que fique à vontade para pedir tudo o que quiser. O Senhor disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Ao longo de toda a Bíblia, Deus procura inculcar em cada um de seus filhos a ideia de que todos têm direitos iguais. Ele não faz acepção de pessoas, não possui prediletos. O Senhor espera que cada um de nós tenha fé. Jesus declara: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6,37. Isso inclui você. Com isso, Cristo está dizendo: o que vem a mim para suprir qualquer necessidade, seja quem for, de modo algum o recusarei. Jesus assegurou: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. João 15,7. E também: tudo o que vós pedirdes, orando, crede que o recebereis, e vós tê-lo-eis. Marcos 11,24. Paulo disse: se tu, com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Romanos 10,9. Todo pecador deve pessoalmente arrepender-se, crer, confessar, aceitar e receber. Então, pessoalmente será salvo.
Todo enfermo tem direito pessoalmente a pedir, crer, reivindicar e receber. Então será pessoalmente curado. Milhares de cristãos passam a vida pedindo que outros orem por eles, dependendo das orações e da fé alheias, como se as demais pessoas vivessem mais perto de Deus do que eles, como se os outros soubessem orar melhor, como se o Senhor ouvisse a oração deles antes das suas. Todo cristão tem direitos iguais e é a vontade do Altíssimo que cada um de seus filhos aproveite todas as suas bênçãos. Qualquer pessoa pode orar e receber a resposta. Jesus disse: aquele que pede, recebe. Todo pecador que já foi salvo teve de provar que a declaração de Cristo é verdadeira. Do contrário, jamais teria sido salvo. Se o privilégio de tudo que pedes recebe está à disposição de todos os inimigos de Deus, quanto mais a de seus filhos. Isto é, se esse privilégio estava disponível antes de sermos salvos, quanto mais depois. Todo filho pode fazer seu pedido a seus pais. Um bebê sabe pedir antes mesmo de aprender a falar. Incapaz de fazer coisa alguma, ele pede chorando. Obviamente, os filhos mais velhos não precisam rogar à mãe o favor de dar de mamar ao bebê. Ele pede por si mesmo. Há milhares de cristãos que nunca aprenderam sobre o privilégio de pedir por si mesmos. Gastam seu tempo escrevendo para os outros ou pedindo-lhes que ore por eles. Outras pessoas podem orar com você, mas nunca troque sua própria oração pelas orações delas, porque Jesus disse: todo o que pede, recebe. Cada correntista de um banco pode preencher o próprio cheque. Seria absurdo pedir para alguém que mora do outro lado da cidade que fosse ao banco e tentasse sacar uma parte do dinheiro de minha conta. Posso preencher meu cheque sem qualquer dificuldade. Tenho o direito de reclamar o dinheiro porque me pertence. Cada bênção provida pela morte de Cristo é propriedade de cada pessoa por quem ele morreu. A Bíblia nos diz que todo israelita mordido pela serpente abrasadora, quando olhasse para a serpente de bronze, viveria. Números 21, 8 e 9. Todos tinham de olhar por si mesmos para ela. Em Salmo 107, do 18 ao 20, lemos que muitos chegaram até as portas da morte, mas quando clamaram ao Senhor, Ele enviou suas palavras e os sarou. Dezenas de milhares de vezes em nossas campanhas, muitas pessoas são curadas de todos os tipos de enfermidades, doenças e fraquezas, enquanto estão sentadas nos bancos. Elas foram saradas por sua própria fé, a qual receberam ouvindo a palavra de Deus. A fé é crer que Deus fará aquilo que Ele diz em sua palavra que realizará. O Senhor nunca pediu que alguém cresça em algo que Ele não prometeu fazer. Deus assegurou: eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26, parte C. O profeta Isaías declarou: Ele, Jesus, foi ferido pelas nossas transgressões, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. Jesus disse ao leproso: quero ser limpo. Mateus 8, 3, parte B. E ao centurião: eu irei e lhe darei saúde. Mateus 8, 7, parte B. Cristo ordenou ao cego: vê. Lucas 18, 42. Pedro disse: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, e pelas suas feridas foste sarados. 1 Pedro 2, 24. O Rei dos Reis afirmou: em meu nome expulsarão demônios, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17 e 18. Tiago disse: está alguém entre vós doente? A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Tiago 5, 14 e 15. A fé é apenas crer que Deus fará essas e outras coisas que já disse em sua palavra que faria, se tão somente crermos. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23, parte B. Tende fé em Deus. Podemos resumir esse assunto citando a ordem de Jesus:
Tende fé em Deus. Marcos 11:22, parte B. A fé sempre faz mover a mão do Senhor. Ela é uma força perseverante que sempre toma posse, não conhece derrota e depende da capacidade divina. A fé cresce na provação e nunca discute nem se mostra agitada. Jamais se gaba de si mesma, nunca treme ou é subjugada. A fé nunca é nervosa. Ela olha diretamente para a Bíblia. Sabe o que o Altíssimo disse, porque foi gerada pela palavra. Ela tem conhecimento de que o que o Senhor afirma é uma revelação da sua vontade de realizar. A fé aceita a palavra como decisiva, reclama-a e fia-se nela. Toma posse das promessas e exige resultados, reivindicando os direitos da aliança. Quando a razão discute e a esperança teme e se aflige, a fé permanece firme e imóvel, porque sabe o que o Senhor disse. Isso resolve a questão da fé. Ela é invencível e irresistível. Fique firme na palavra de Deus e a conheça. Assim você conhecerá sua vontade. Leve os seus pedidos ao Pai e deixe os resultados com Ele. Dê-lhe uma oportunidade de fazer por você o que ele tem esperado há tanto tempo para concretizar, mas não podia, porque aguardava você estar pronto para agir segundo a sua palavra, com fé. Faça como Abraão. Ele creu em Deus e não enfraqueceu na fé. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Romanos 4, do 19 ao 21. Vá a Deus agora mesmo e cite uma promessa sua que deseja que Ele cumpra em sua vida. Peça-lhe com fé. Faça a oração da fé, reclamando essa promessa. Isso é, deposite seu pedido num correio da fé e descanse. Confie-o às autoridades celestiais para que o levem e o tragam de volta devidamente atendido. Não fique orando repetidamente por aquilo que deseja. Solte a sua fé e deixe-a trazer-lhe a resposta. Mantenha essa atitude de fé. Não desista. Continue firme nas promessas de Deus sem ceder, e sua oração terá plena resposta, pois o Senhor dirá: vai, e como creste te seja feito. Mateus 8:13, parte B.